boa noite. Após quase 3 meses, Juazeiro do Norte volta a registrar morte por Covid-19. O paciente era um homem de 82 anos de idade. Ele era diabético e hipertenso e não tinha tomado a 4ª dose da vacina contra a Covid. Vários remédios em falta nas farmácias. Essa escassez toda acontece logo no momento em que os casos de síndromes respiratórias, como a Covid-19, voltam a crescer aqui no estado. Em Crateús, homem é preso suspeito de estuprar e engravidar as próprias filhas. E aqui na capital, a história de um pai que abandonou a filha de 2 anos para fugir da polícia. Deu Fortaleza no Clássico Rei. Iago Pikachu marcou os 2 gols da partida e o Leão abriu vantagem na Copa do Brasil. Hora de acompanhar as principais notícias do estado aqui no CE2. Pedir licença para entrar aí na sua casa e nós começamos o CE2 de hoje falando de economia. Há 2 anos o Ceará começava um plano de retomada gradual das atividades depois do lockdown. Quem não lembra, né? Agora com tudo funcionando, como será que está a situação do estado e os empregos? Especialistas estão otimistas e prevêem a abertura de novas vagas. Clientes com sacolas, movimentação nas lojas. Um cenário bem diferente de 2 anos atrás. Em junho de 2020, após o primeiro lockdown, o governo anunciou o plano de retomada da economia no estado. Cada setor teria que cumprir restrições para conseguir abrir as portas novamente. Hoje, olhando durante todo esse período, o nosso avanço foi muito superior ao avanço que aconteceu na economia nacional. Ou seja, nós praticamente dobramos, né, o nosso crescimento foi o dobro do que foi o crescimento do país. O setor de serviços e o comércio foram bastante impactados no período das restrições, principalmente em locais de aglomeração, como as ruas do centro da cidade. 2 anos depois, os lojistas já estão tendo os clientes de volta, mas para algumas pessoas ainda não dá para comprar como antes. Não, ainda está fraco, parado. Ainda, para recuperar as vendas, você acha que vai demorar muito tempo ainda? Minha bichinha, com a crise que está aí, eu acho que vai demorar muito. Gente tem. Agora é menos dinheiro no bolso. Comprar a gente ainda não pode, né? A vida não foi retomada como era antes, ainda vai demandar tempo. Porém, ela está se ajustando paulatinamente e nós vamos conseguir isso. Renata ainda está cautelosa. A empresária tem medo de investir no ramo de calçados. Ela tinha uma marca de sapatos. Quando as pessoas pararam de sair de casa, o calçado não era mais necessidade. Aí a empreendedora migrou para a alimentação. A empada continua, a gente tem revenda, a gente vende para outros lugares. Cresceu bastante, a gente aumentou sabores, a produção agora é nossa. Hoje a gente está com as lojas de calçado aqui, mas a gente está querendo fazer o foco 100% no online. Ainda é muito arriscado investir. De acordo com o diretor do Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará, setores como a indústria tiveram mais facilidade nessa retomada. E até os empresários de eventos começam a se reorganizar. Mais vagas de emprego devem ser criadas. Nós acreditamos que se esse movimento da vacinação continuar cada vez mais acentuado e não haver nenhum retorno mais forte da pandemia, o setor de serviços esse ano voltará ao patamar que nós teríamos pré-crise e isso aí vai gerar muito mais empregos nesse setor no estado do Ceará, principalmente na área de turismo, comércio, etc. Lembra da polêmica envolvendo a apresentação de uma quadrilha junina em Uruburetama? Depois das denúncias de intolerância religiosa, a secretária de Cultura do município pediu o afastamento do cargo. Fernanda Carneiro teria mandado acabar com o evento, chamando a exibição de macumba. A saída da secretária foi confirmada pela gestão. Segundo a prefeitura, ela alegou problemas emocionais depois do episódio. A polícia continua investigando se houve crime de intolerância religiosa. A prefeitura e a paróquia do município se manifestaram contrárias à atitude da ex-secretária. Agora a gente fala sobre um caso que chamou bastante atenção no bairro Granja Lisboa. Um homem tentando fugir da polícia abandonou a própria filha de apenas 2 aninhos. A Letícia Lima está acompanhando esse caso e traz as informações para a gente ao vivo. E essa criança, Letícia, temos notícias de como ela está? Boa noite.
A tia pegou a menina, Biana. Boa noite para você e para todo mundo que nos assistem. Escutem essa história. Equipes da polícia foram deslocadas para a ocorrência do roubo de uma moto hoje de manhã no bairro Granja Lisboa, aqui em Fortaleza. A vítima, um homem de 29 anos, foi quem chamou os policiais e mostrou a eles o rastreamento da moto dele. Os policiais, então, se deslocaram até o local onde o equipamento, o rastreador, estava apontando. E aí eles chegaram até um ponto de desmanche, uma casa, na verdade, lá no bairro Granja Lisboa. E chegando lá, os policiais, então, flagraram um homem, o suspeito, o suposto criminoso de ter roubado a moto, na hora que ele estava fazendo o desmanche dela. E aí o homem, quando viu os policiais, fugiu e está até agora foragido. O pior não é isso, é que ele abandonou, na verdade, a própria filha, uma garotinha, como a Biana falou, de apenas 2 anos de idade, lá nesse ponto de desmanche, nessa casa. Bom, além da moto que os policiais encontraram, da vítima, um homem de 29 anos, que foi devolvida a ele, ao dono, os policiais também encontraram uma segunda moto na frente desse ponto de desmanche na casa, também com registro, uma queixa de roubo, e esse segundo veículo foi levado para a Delegacia de Roubos e Furtos. Quanto à menina, que a gente vem falando aqui desde o início, ela foi deixada com a tia pelos policiais e ela acabou ficando responsável, então, pela garota. Mas aí a gente fica pensando, qual a responsabilidade desse homem, Biana? A menina, claro, não teve entendimento de nada na hora, mas acabou sendo envolvida numa situação como essa. É triste. Volto com você. Muito triste, Letícia. Felizmente tinha quem ajudasse ali a levar a criança para alguém que fosse responsável por ela. Obrigada aí, mas inacreditável essa história. Até já. E um problema que tem se repetido desde o começo do ano aqui no Ceará é a falta de medicamentos. A situação tem piorado por conta do aumento de casos de síndromes respiratórias. Infelizmente não vai ter. É falta. Ultimamente tem sido comum ouvir essa resposta ao ligar para a farmácia procurando algum remédio. Desde janeiro, a população tem sofrido para conseguir comprar tudo o que é passado pelo médico na receita. O Edilmar, por exemplo, já está cansado de levar não. Passei em 2 farmácias ali no bairro de Fátima, porém um medicamento ele já disse que não tinha, logo de cara, que tinha acabado. Aí o outro ele disse que tinha e que ia pegar, só que quando ele foi pegar ele disse que não tinha e ele disse, vixe, eu tinha 3 caixas até agora e já acabou. O jeito foi ficar com um similar para tentar resolver o problema. Anti-inflamatórios, antitérmicos, analgésicos, bucolíticos e até antibióticos infantis. A lista de medicamentos que estão em falta nas prateleiras das farmácias é grande e está preocupando a população. Isso porque essa escassez toda acontece logo no momento em que os casos de síndromes respiratórias, como a Covid-19, voltam a crescer aqui no estado. Segundo o Sincofarma, o Brasil tem sofrido com as restrições de importação em vários países, como China e Índia, que são os principais fornecedores de matéria-prima. Outra explicação para essa falta é a grande demanda de produção que as fabricantes tiveram durante a pandemia. Isso é ocasionado pela falta da matéria-prima no mercado internacional e até mesmo embalagens no mercado nacional, que tem dificultado a indústria nacional de cumprir com seus compromissos de entrega de produtos para as distribuidoras e, em consequência, as farmácias. E o conselho é não estocar medicamentos. Essa prática, segundo a presidente do Conselho Regional de Farmácia, tem prejudicado quem realmente precisa. Então a gente orienta os nossos pacientes a procurarem o farmacêutico nas farmácias e drogarias, justamente para terem a orientação sobre o acesso e o uso racional desses produtos. Você lembra daquele incêndio que comentamos ontem aqui no CE2? Pois é, hoje conseguimos imagens de como ficou a parte de dentro do imóvel. É possível perceber que tudo foi destruído. O fogo atingiu móveis, eletrodomésticos, vidraças, fiação elétrica, o teto do apartamento. O incêndio foi no bairro Cocó, num apartamento do 22º andar e felizmente ninguém ficou ferido. A seguir, homem é preso suspeito de abusar e engravidar as próprias filhas. E ainda, casos de Covid crescem em todo o estado do Ceará. Uma morte foi registrada no Cariri. Até já! Olá, eu sou um banco digital, mas pode me chamar de Will. Na mão de quem faz, o Will. Pra Bia, o cartão do Will é uma mão na roda. Ela compra e revende cosmético. Tá voando! Até facu pagou com o Will. Nossa, virou doutora?
Ah, até poderia, mas sou empreendedora, influenciadora, CEO da Toda. Mulher do business. E você, já evoluiu com o Will? Baixe o app e... Oi Fibra é internet na casa toda, estabilidade e velocidade, e você ainda tem o Oi Expert, que te ajuda a aproveitar o máximo da internet. Oi Fibra muda tudo. Pergunta pra quem tem. São João no